Questão 20 e última da SpaceX 2017, modelo E. Na figura estão representados os gráficos das funções reais f, a quadrática, e g, a modular, definidas nos reais. Todas as raízes das funções f e g também estão representadas na figura. Sendo h de x a razão entre f e g, assinale a alternativa que apresenta os intervalos onde h assume valores negativos. Pessoal, a última questão falava o seguinte: aonde que a função h assume valores negativos? Qual era a função h? A função h de x era a função f de x dividido pela função g de x, onde essa parábola era a f de x e essa modular era a g de x. Beleza. Então, nós temos que saber aonde que essa função h, definida por f sobre g, assume valores negativos. Para isso, nós vamos analisar toda vez que a função encostar no eixo x. Por quê? Toda vez que a função encostar no eixo x, há uma mudança de sinal. Olha só. Por exemplo, aqui ela está negativa, tocou no eixo x, virou positiva. Olha a outra. Essa aqui estava positiva, tocou no eixo x, virou negativa. Então, nós sempre teremos que analisar aonde a função intercepta no eixo x, aonde possivelmente ela vai mudar de sinal. Então, vamos analisar trecho a trecho com bastante calma. O primeiro trecho vai ser de menos infinito até menos 3, certo? Antes de menos 3 não há nenhuma mudança de sinal. A parábola sempre vai ficar para cima e a modular sempre vai ficar para baixo. Então, até menos 3 não há mudança de sinal. Então, vamos analisar o sinal delas antes de menos 3. Então, o primeiro trecho, primeiro intervalo, de menos infinito até menos 3. Eu vou analisar sempre aberto porque eu não estou me interessando aonde ela vai assumir valores zero. Por quê? Nesses pontos, né, menos 3, menos 1, 6 e 8, elas assumem valores zeros, porque são raízes, né? Então, eu não vou me interessar nas raízes, eu quero só onde assume valores negativos. Então, vou analisar só os intervalos abertos. De menos infinito a menos 3, vamos analisar a f e a g. A f de x, nesse intervalo, a f de x, lembre quem que é a f? A f é a parábola. Antes de menos 3, a parábola está sempre positiva, concorda comigo? Então, sempre a f vai assumir valores positivos. E a g? A g de x, antes de menos 3, vai assumir sempre valores negativos. Olha, antes de menos 3, a modular está sempre para baixo. Então, ela sempre assume valores negativos. Muito bem. Vamos analisar o próximo intervalo. O próximo intervalo vai ser de menos 3 até uma delas encostar no eixo x. No caso, de menos 3 até menos 1, então. Então, vamos analisar, ó, do intervalo de menos 3 até menos 1. De menos 3 a menos 1, vamos ver o que acontece com a f e o que acontece com a g. A f de x, que é a parábola, ela sempre, de menos 3 até menos 1, ela sempre está para cima, concorda? Ó, de menos 3 até menos 1, ela assume valores positivos. Então, a f sempre vai ser positiva. E a g? A g de x de menos 3 a menos 1, ela também assume valores positivos. Ela está acima do eixo x, certo? Ela assume valores sempre positivos no y. Então, a g também vai ser positiva nesse intervalo. Muito bem, vamos continuar. O próximo intervalo vai ser de menos 1 até 6. Então, ó, de menos 1 até 6. De menos 1 a 6, vamos ver o que acontece com a f, que é a parábola, e o que acontece com a g, que é a modular. A f de x, que é a parábola, até no 6, que é até aqui, ela sempre vai assumir valores negativos. Então, a f assume valores negativos nesse intervalo. E a g? A g, de menos 1, né, ou seja, daqui até 6, ela sempre vai assumir valores positivos. Então, a g vai ser positiva nesse intervalo. Vamos analisar mais um intervalo. O intervalo de 6 até 8. Né? Até onde acontece outra raiz. De 6 até 8. O que acontece com a f nesse intervalo de 6 a 8? A f, que é a parábola, de 6 a 8, assume valores negativos. Certo? Então, a f assume valores negativos. E a g?
A G assume valores negativos também. Olha a G de 6 a 8 onde está. Negativo também. E para finalizar, vamos para o último intervalo. O intervalo que é depois de 8, né? Depois de 8 não acontece mais mudanças de sinal, porque não tem mais raízes. De 8 até mais infinito. No intervalo de 8 até mais infinito, a f vai assumir sempre valores positivos. Então, a f vai assumir valores positivos. E a g? A g vai assumir valores negativos. Olha lá, de 8 depois de 8, a g sempre vai estar nos valores negativos. Vamos descobrir h. h é a divisão entre essas. Então, olha só, se a gente tem os intervalos, fica fácil descobrir o sinal da h. H de x não vai ser sempre valores, vai ser a f dividido pela g. Então, no caso, h de x vai ser valores positivos dividido por valores negativos nesse intervalo. Positivo dividido por negativo dá negativo. Então, beleza, no primeiro intervalo, de menos infinito a menos 3, a h é negativa. Vamos ver para esse intervalo aqui. H de x vai ser positivo dividido por positivo, que é positivo. Para esse intervalo, h vai ser o quê? Negativo dividido por positivo, que é negativo. Para esse intervalo, h de x vai ser negativo dividido por negativo, positivo. E para finalizar, nesse intervalo, h de x vai ser positivo dividido por negativo, que é negativo. Certo? Positivo dividido por negativo dá negativo. Basta agora a gente analisar quando que a função h assume valores negativos. Os valores negativos de h aconteceram no intervalo de menos infinito a menos 3. Vou colocar a solução aqui. A solução é de menos infinito até menos 3. União. O intervalo de menos 1 a 6. Porque aqui também, no intervalo de menos 1 a 6, também acontece o valor negativo de h. Então, intervalo de menos 1 a 6. União com o intervalo de 8 a mais infinito, porque também assume valor negativo a função h. Beleza? Portanto, o conjunto solução é esse aqui.